Bom dia! Bom dia! Tô aqui na expectativa desse horário novo, né, gente? Quero ver quem vai aparecer aí pra ficar comigo, pra me fazer companhia neste dia, nesse novo horário da live. Não me deixar sozinha aqui não, né? Cadê vocês? Valnice, fiel escudeira. Valnice não deixa a gente sozinho de jeito nenhum. Ô, Valnice, 2 ou 3, ele vai estar. Vamos esperar chegar só mais uma aqui, que a gente fecha o time que garante a presença de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Oh, chegou a Márcia! Pronto, 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está. Então a gente já pode celebrar a presença do Senhor aqui. Vamos ver como é que vai ser a experiência nesse horário das 10, né? A gente tinha feito uma enquete na semana passada, procurando saber qual seria o melhor horário para as pessoas, porque eu agora estou fazendo fisioterapia, né? Estou tratando de um problema na minha coluna, então eu tenho que fazer fisioterapia, preciso fazer atividade física, e aí esse horário das 9 fica um pouco apertado para mim. Então eu queria ver como é que as mulheres iam reagir. E teve esse retorno bem positivo, a maioria das mulheres voltou para o horário de 10 horas. Então cá estamos nós, né? No horário de 10 horas. E vamos então para a nossa live, Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. Hoje, gente, eu tô acompanhada aqui, ó, de um fruto e sementes, ó, tem semente aqui e tem fruto aqui. O que será que vai acontecer nessa live com fruto e semente? Quem será que nós vamos receber aqui para tomar esse cafezinho comigo? Quem será? Ela já esteve aqui, vou dar dica, hein? Ela já esteve aqui nessa série de Mulheres da Bíblia tomando café comigo e com Jesus, já sentou na mesa conosco, já nos contou um pouco da sua experiência, do que ela aprendeu. E hoje nós vamos conversar sobre essa mulher na perspectiva da maternidade. Muito bem, Valnice! Muito bem, Marcinha! Eva é a convidada de hoje. Eu acredito que nós sempre vamos voltar para Eva, né? Porque ela é a mãe dos viventes, a primeira mulher da humanidade. Os primeiros grandes desafios Eva vivenciou, Eva descobriu. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre ela na perspectiva da maternidade. Quando nós tomamos café com Eva, nessa série de março, ela foi a primeira mulher a sentar essa mesa comigo, nós falamos sobre a valorização, né? Ser alguém que valoriza o que tem. A gente viu que Eva trocou tudo por tudo. Um banquete generoso por uma coisa só. E a gente conversou muito sobre valorização. Mas hoje, né, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre o desafio de alguém que é pioneira, que começa algo na sua vida, na sua casa, na sua linhagem, certo? Então vamos orar? Pai, muito obrigada por essa manhã, aleluia! Aleluia! Esse é o dia que o Senhor nos fez e a nossa resposta, a consciência dessa verdade é alegria, regozijo no Senhor. Nós nos alegramos e nos regozijamos na possibilidade de viver esse dia, de construir uma nova história, de fazer diferente. Senhor, toma esse ambiente, usa a nossa vida, Pai, que nós possamos ter uma troca muito saudável aqui. Eu aqui diante dessa tela, mas as minhas irmãs e amigas nos comentários que também são tão enriquecedores. Que seja uma manhã edificante, Pai, e que possamos extrair excelentes ensinamentos da vida de Eva. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amadas, eu queria ler com vocês Gênesis 2, a partir do versículo 18.
Gênesis 2, 18 em diante. É café com a Ana, né? É café com Jesus, é café com as mulheres, mas eu tô no chazinho, gente. Eu gosto muito de um chazinho. Diz assim, ó. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente! Exclamou o homem. Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Ish era o nome hebraico para homem. E qual foi o nome que Adão deu para Eva? Ishá. Homem na versão feminina. Homem fêmea. Bem simples, né? Esse foi o nome. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Olha só que interessante. Apesar de não ser o assunto que a gente vai conversar aqui, a Bíblia diz que antes que Adão expressasse uma insatisfação com relação à sua solidão, né, de não ter alguém que o correspondesse, alguém que fosse como ele, muito provavelmente olhando ali os animais, né, a formação dos casais de animais, ele percebeu que não tinha alguém que era semelhante a ele. Cada animal tinha alguém semelhante, algum, melhor dizendo, né? Algum semelhante a ele. Mas Adão não tinha ninguém que fosse semelhante. Antes que Adão expressasse essa carência, essa necessidade, a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Irmã, Deus já viu aquilo que você ainda nem percebeu da sua vida. Aquilo que você não sabe que você precisa. Aquilo que você ainda não expressou, como diz lá no Salmo 139. A palavra ainda não me veio à boca, mas tu já conheces, Senhor. Então, o Senhor expressou a necessidade de Adão antes que ele manifestasse qualquer insatisfação com relação a isso. Não é maravilhoso saber? Deixa eu desativar as notificações aqui. Mas não é maravilhoso saber que o Senhor, ele já vê tudo sobre nós, né, irmãs? Ele já vê todas as nossas necessidades antes mesmo. Não é maravilhoso saber disso? Que o Senhor ele conhece as nossas necessidades antes mesmo que a gente expresse cada uma delas? Aleluia! Travou aí para vocês, meninas? Me falem. Para mim deu um bugzinho aqui. Travou? Mas já voltou ao normal? Tá, já voltou ao normal então, né? Joia. Então vamos lá, gente. Então, olha só. Nós temos Eva, essa primeira mulher, né? E essa mulher, ela não teve nenhuma outra para servir de referência para ela. Eva não teve mãe, portanto ela não teve uma educação, uma referência de criação. A minha mãe, vou fazer como minha mãe fazia, vou fazer como meu pai fazia, né? Isso é até inconsciente, a gente acaba dando sim, dando não, permitindo, fazendo tal jeito, porque a gente recebeu essa informação da nossa família. Então eu sempre comemorei aniversário das meninas,
tudo era motivo de comemoração, porque eu venho de uma família festiva, festeira, alegre, que adoram ajuntamento, adoram um bolinho, né? Uma família reunida. Então, isso para mim é natural. Ninguém precisou sentar comigo e falar: olha, no dia do aniversário você faz assim. Não, eu cresci num ambiente assim e eu simplesmente reproduzi aquilo que eu via, né? Então, isso é natural. Você faz assim de maneira automática, inconsciente. É o tipo de coisa que a mente armazena, compreende que é o certo e simplesmente você flui nisso sem pensar muito. Eva não teve nada disso, gente. Ninguém trocou a fralda dela, ninguém a limpou, ninguém a ensinou sobre menstruação, ninguém penteou seu cabelo. Ela não foi apresentada nenhum rabo de cavalo, como fala aqui no sul, uma colinha, né? Faz uma cola. Não, ela não foi apresentada a isso. Não foi apresentado a ela um prato nutritivo, colorido, um padrão de se alimentar, quantas refeições você vai fazer no dia. Eu, por exemplo, raramente eu janto. Raramente eu janto. E por que que eu não janto? Porque eu não fui criada assim. Eu não jantava, minha mãe não dava janta pra gente. A gente tomava café muito tarde, tipo assim, 6 horas da noite, 6h30. A gente tomava aquele café da tarde com pão, mortadela, queijo, presunto, as coisas todas assim, né? Então a gente não tinha fome pra jantar. Normalmente lá para umas 9 e pouca, 10 horas, a gente comia um mingau. Minha mãe fazia muito mingau de aveia, né? A gente comia lá um mingauzinho, ou tomava um chá. E era isso. Então eu não fui criada jantando. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu sempre dei janta para elas, mas eu não jantava com elas porque era muito estranho jantar, né? Eu até tentei implantar a janta, mas agora que elas estão maiores, eu acabei ficando muito mais nesse formato que eu fui criada. A gente toma café 6 e pouca e deu, é a última refeição do dia. Então a gente faz as coisas no automático, considerando aquilo que nós recebemos da nossa família. Mas pensa que Eva não teve nada disso, gente. Eva não teve uma mãe para falar: ó, essa saia tá muito curta, fecha essa perna, come de boca fechada, não fale enquanto você estiver mastigando, essa combinação não é legal. Ai, tô sentindo uma dor aqui, o que é isso? É gases, minha filha, toma um chadinho de louro. Fica sempre gravada, Ivone, sempre fica gravada, né? Ah, eu tô com dor de cabeça, faz isso, faz aquilo outro, toma esse remédio. Ela não teve nada disso, gente. Eva criou filhos sem referência. E por que eu trouxe aqui uma maçã, né? Não é por causa daquela história que Eva comeu maçã, tá, gente? A Bíblia não fala que fruto foi esse, mas não foi maçã, você pode ter certeza. Por que não foi maçã? Porque aquela árvore ficou bloqueada. Eles não tiveram mais acesso a ela. Então essa árvore não se multiplicou, né? Ela ficou ali. Ela não teve mais acesso àquela planta, entende? Então isso não continuou. Então não é maçã, fique tranquila, você pode ter certeza disso. E aí foi uma coincidência mesmo eu pegar maçã, tá? Foi uma coincidência. Mas por que eu trouxe uma maçã? Porque é um fruto. Isso aqui é um fruto. É a última etapa da árvore. Ela já foi uma semente, já produziu uma raiz, já cresceu um caule, já cresceram galhos, já surgiram flores, folhas e fruto. O fruto é a consequência do trabalho. O fruto é herança, é legado. E se eu corto essa semente aqui, esse fruto aqui, o que eu encontro lá dentro? Já até falei a resposta, né? Se eu cortar essa fruta aqui, o que eu vou encontrar dentro dessa fruta? Me falem aí. Aqui está o fruto, está o legado, está a herança. Se eu cortar esse fruto ao meio,
o que eu vou encontrar lá dentro desse fruto? Semente. Algo que vai continuar esse formato, esse modelo. Você recebeu da sua família uma maçã, uma banana, uma laranja, uma tangerina ou bergamota, como a gente fala aqui no sul, uva, ameixa. Você recebeu jabuticaba, jaca. Você recebeu um fruto. E dentro dele tem uma semente para você perpetuar, para você manter o padrão, o tipo de fruto que a sua família produz. Portanto, você tem uma referência. Quando a sua semente for plantada e ela crescer e gerar sua própria árvore, você pode pegar o seu fruto, agora o fruto da sua árvore, e comparar com o fruto que te deram na vida. Não. O que eu tô fazendo aqui com meus filhos não tem nada a ver com o que minha mãe fazia. O que eu tô colhendo aqui não tem nada a ver com o que minha mãe colhia. Você tem uma referência. Mas Eva não recebeu fruto. Eva recebeu semente. Que tipo de fruto vai vir? Qual é o tamanho dessa árvore? Qual é a cor desse fruto? Ele é azedo? Ele é amargo? Ele é doce? Ele é grande? É pequeno? A casca é lisa? A casca é áspera? É peluda? A casca gruda? Ou ela solta com facilidade? Eu não sei nada sobre esse fruto. Eu estou ganhando uma semente para começar, para fazer algo que nunca foi feito, que ninguém fez até então. Eu quero falar aqui sobre esse pioneirismo, sobre essa pessoa que vai abrir um caminho, que vai abrir um modelo, que está plantando uma árvore para oferecer para alguém um fruto. É muito difícil. Eu me considero uma Eva quando eu olho para a família da minha mãe, porque eu fui da geração de netos a primeira pessoa a se converter. A primeira neta da minha avó Nicinha a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida fui eu. Eu vim de uma família de outra religião, de outro costume. Foi-me oferecido um fruto que eu não quis mais semear. Eu não quero mais semear esse fruto. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais servir a esse Deus. Eu não quero mais ter essa crença. Eu não quero mais ter esse comportamento. Eu não quero mais colher esse fruto que minhas tias colheram, que minha avó colheu. Agora eu quero um fruto diferente. E então, irmãs, eu recebi de Deus o quê? Semente. Talvez você tenha vindo de uma família como minhas filhas hoje não estão recebendo sementes. Minhas filhas estão recebendo fruto. Fruto de uma semente que eu plantei. Lá atrás, aos 16 anos, quando eu comecei a plantar essa semente aqui. As minhas filhas hoje recebem um fruto. Elas cortam esse fruto, pegam a semente e plantam. Mas elas receberam da mãe e do pai um fruto. Mas eu não. Eu recebi da mão de Deus uma semente. Porque até então, ninguém havia plantado essa semente. Eu não tinha referências. Eu tive que começar acreditando no que a palavra diz. Acreditando que essa semente aqui, que eu não sabia o que ia dar. Eu não sabia o tamanho da minha árvore, se ela era pequena, se ela era grandona como uma mangueira, se ela era pequenininha como uma jabuticabeira. Se o fruto dela era grandão como uma jaca, como um mamão formosa, ou se era um fruto pequenininho como uma jabuticaba. Eu não sabia se o fruto seria azedo como um limão, se seria doce como uma manga.
sabia. Se para eu comer, eu tinha que passar um pouquinho de sal como um cajá. Eu não sabia se eu ia precisar de faca para descascar aquele fruto. Ou se eu poderia comer com casca e tudo. Não sabia. Eu recebi uma semente para iniciar um processo. Esses dias eu vi uma postagem de uma irmã, uma pastora, hoje muito conhecida, muito comentada no meio gospel. E ela é alguém muito admirada, né? Muito admirada. E ela estava ali na casa da sua avó, com toda a sua família ao redor da avó, suas primas, primos, e eles cantavam louvores, cantavam aqueles hinos antigos da harpa, que a avó, né, já uma senhora de idade, gostava de cantar. E aquela família ali reunida. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: filha, você não recebeu fruto. Você recebeu semente. Você não vem de uma geração de cristãos, de uma geração de pessoas que temem a Deus. Você iniciou um movimento na sua geração de netos. Você ganhou semente. Filha, você vai viver algo diferente do que essa pastora está vivendo. Você vai viver o que a avó dela está vivendo. Um dia você vai estar sentada na sua casa idosa e seus netos, seus filhos vão chegar ali na sua casa, vão sentar ao redor da sua cadeira e vão cantar e vão fazer postagens sobre a vovó Ana. Ai, a minha avó, aos 16 anos se converteu, mas minha filha, com você o tempo é mais longo. Você está semeando e suas filhas vão colher. Amadas, é preciso que você compreenda que é diferente a vida de uma mulher que ganhou um fruto e de uma mulher que ganhou uma semente. Quem ganha fruto, quem nasce com um cesto de fruto, já vem de uma árvore que cresceu. A árvore já cresceu, a árvore já amadureceu, a árvore já produziu fruto. Mas quem ganha semente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Porque você vai plantar uma árvore para que uma outra geração venha colher. É tão interessante que quando eu falo com as minhas filhas, as corrijo, as alinho, eu digo para elas: olha, eu recebi um bornal com semente. Eu plantei essa semente e a geração de vocês cabe podar, cabe cuidar, cabe manter. Poda, filha, poda, minha filha, rega, minha filha, para que os seus filhos colham o fruto. Você precisa entender que se você é uma mulher como Eva, que não recebeu fruto, porque ela não teve referência, não teve ninguém que veio antes dela, você vai errar mais do que essa mulher que recebeu fruto. Porque ela tem referência, ela tem bagagem, ela tem modelo, ela tem exemplo, ela tem uma geração que veio antes dela que pagou um preço muito alto, que pavimentou uma estrada de barro, que pavimentou uma estrada de terra para que ela pudesse correr ligeira. E ela agora está melhorando a qualidade dessa estrada para que seus filhos decolem. É tão interessante, irmãs, que eu fiz uma viagem no ano passado. Acho que foi 2024, início de 2024. As minhas filhas foram participar de um acampamento no Uruguai, que aqui eu tô muito perto do Uruguai, tá, gente? Tô assim a 2 horas de distância do Uruguai. Muito pertinho, 2 horas e meia eu já tô no Uruguai. E tô mais longe de Porto Alegre, que é a capital do estado, né, do Rio Grande do Sul. E as minhas filhas foram participar de um acampamento cristão no Uruguai. E elas iam ficar uma semana lá. Aí meu esposo disse, ao invés de a gente ir lá, levá-las para acampamento, voltar para o Brasil, depois ir lá buscá-las, o que a gente pode fazer? Deixá-las no acampamento e a gente tira uma semana nossa. Vamos passear, vamos conhecer o Uruguai. E a gente se organizou para fazer isso. E olha que interessante, quando a gente passou ali da aduana, que é a fronteira, né? E a gente viu o que era de fato o Uruguai, porque eu tinha visão do Uruguai do Chuí, que é uma cidade.
Então eu não sabia como era o Uruguai, sabe? E daí quando a gente chegou lá, eu via um país lindo, maravilhoso. A estrada, gente, era larga. E num determinado momento da estrada havia sinalização para pouso de avião. Naquela estrada ali, aviões podiam pousar. Achei incrível isso. Que é uma estrada que passa carro, mas, né, podia pousar um avião ali. Ela era pista de pouso de avião. E aí, quando eu estava preparando, né, essa mensagem para vocês, o Espírito Santo me fez lembrar disso. Alguém desbravou aquele solo. Veio cortando árvore, né? Desbravando, abrindo uma trilha. Daquela trilha foi transformada uma estrada pavimentada, onde os carros, olha aí os filhos, onde os carros poderiam passar, ó, com tranquilidade, sem danificar o pneu, sem danificar a estrutura do carro, porque é uma estrada de qualidade. E aí vai passando, vai melhorando. Não, o que vocês acham de a gente tornar essa pista ainda mais larga? Sinalizar para que aviões pousem aqui. Olha os netos. Você está entendendo o que é a vida de uma mulher que recebeu semente? Você recebeu com a semente um facão para você desbravar esse matagal. E você vai ter que transformar esse matagal numa trilha. Aí os seus filhos virão e transformarão essa trilha numa estrada pavimentada. E vão andar com seus carros sobre ela. Seus netos, seus bisnetos vão pousar de avião nesse lugar que um dia você sabe que foi uma floresta. Quando eu entendi isso, que eu não ganhei um fruto, porque eu não venho de um lar onde essa semente aqui já tem sido plantada há muito tempo, virou árvore, deu fruto. Eu não ganhei fruto, eu ganhei semente para começar algo pioneiro na minha geração, pioneiro entre os meus primos, entre os meus irmãos. Eu então semeei, eu peguei o facão e eu tive que vir cortando aquelas árvores, dizendo, isso aqui eu não quero, isso aqui não, isso aqui não. Abrindo uma luz numa escuridão de um matagal. Construindo uma trilha num matagal. E agora, com as minhas filhas, eu já vejo uma estrada sendo construída. Elas não sabem que um dia foi mato. Elas não sabem que esse lugar que elas pisam sem sujar os pés porque está pavimentado, já foi terra. Já fiquei toda lanhada com as árvores que me cortavam. Eu carrego calos nas minhas mãos das trilhas que eu precisei abrir, do que eu vivi, do que minha família me ofereceu. Eu carrego marcas nas minhas mãos de um facão que abriu uma trilha num matagal. Elas não sabem disso. Elas não viram isso. Elas não choraram esse choro. Elas receberam uma estrada pavimentada. E eu oro para que elas aumentem a largura dessa estrada para que os meus netos, os meus bisnetos pousem de avião num lugar que um dia foi mato. A palavra que eu quero entregar para você aqui essa manhã, mulher, que assim como Eva, não recebeu um cesto com fruto, mas um bornal com semente. Não olhe para o lado, não inveje, não olhe para aquela irmã e diga, por que ela está colhendo isso? Porque ela é o fruto de uma semente que foi plantada muito tempo atrás. A vida dela não é como a sua. Ela não recebeu facão. Ela sentou num trator. Ela sentou num maquinário. Com coisas modernas. Mas você, minha irmã, teve que desbravar uma floresta. Teve que transformar mato em trilha. É diferente. Você está semeando para que a sua posteridade, a sua descendência venha colher
Você está semeando para o futuro e ela é o futuro de alguém. Essa irmã que nasceu com referência, que nasceu com fruto, ela é o futuro de alguém. Ela é a estrada pavimentada que alguém desbravou com facão. Mas se você, como eu, não recebeu fruto, você recebeu semente, você olhou para trás e disse: como que se cria filho na igreja? Não sei. Como que é um namoro cristão? Não sei. Como que é um casamento cristão? Não sei. Como é que é culto doméstico? Eu não sei. O que é abrir a Bíblia e ler para a sua família? Não sei, nunca fizeram isso comigo. Nunca fizeram isso comigo. O que é orar por filho, jejuar? Não sei. Eu não fui ensinada a jejuar. Eu não fui ensinada a ler a Bíblia. Meus pais nunca me disseram: pegue a sua Bíblia, vai fazer o seu devocional. Não sei. Como que um cristão se veste? Não sei. Não sei. Não fui ensinada a me vestir para glorificar a Deus, a falar para glorificar a Deus, a comer para glorificar a Deus, a viver para glorificar a Deus. Eu não fui ensinada. Eu não recebi fruto. Eu recebi semente. Para onde a gente olha? Quando a gente não tem referência. Para onde? Para quem a gente olha? Quando a gente não tem referência. Para a palavra. Se você é uma mulher que recebeu semente, você não pode se afastar da palavra. Porque aqui está tudo o que você precisa saber. Aqui está tudo o que você precisa saber. Se você é uma mulher que não recebeu fruto, mas recebeu semente como eu, você não pode se afastar da igreja. Porque lá estão as referências para você. Você precisa se aproximar de outras mulheres que são da geração dos frutos, para elas te ensinarem a como fluir nesse lugar. Você precisa mergulhar num lugar de libertação, de cura no Senhor, derrubando essas árvores que tornam o caminho difícil. Você precisa andar com facão na mão, irmã. Ir para a igreja de facão na mão. E quando a pregação falar, tal coisa, você, identifiquei. Tem uma árvore no meu caminho. Você tem que tirar. Se você é uma mulher de sementes como eu, você precisa estar sempre, sempre munida do facão. Porque é uma conversa no ônibus, é na mesa com as amigas, é num culto, é no momento que você está arrumando a sua casa, é um louvor que está sendo tocado, é uma palavra que você está ouvindo, é um livro que você está lendo e o Espírito Santo vai sinalizar. Essa árvore precisa ser derrubada porque ele está atrapalhando o caminho. Então você tem que cortar. Você tem que cortar. Se você é uma mulher que, como eu, recebeu sementes ao invés de receber fruto, você não pode negligenciar o secreto, a oração, a intimidade, porque muitas coisas que eu aprendi foi no meu quarto de porta fechada, enquanto eu orava: Senhor, arranca isso de mim. Senhor, me tira desse lugar. Muda minha mentalidade, a minha maneira de viver. Eu me lembro de um dia, irmãs, que eu me debrucei na poltrona do meu quarto. Na casa que eu morava, no outro bairro, antes de eu vir para cá, onde eu tô hoje, tinha uma poltrona no meu quarto. E eu me lembro que eu me ajoelhei naquela poltrona. E eu falei: Senhor, começa tudo de novo. Me tira da barriga da minha mãe e recomeça tudo em mim. Me ensina a falar, me ensina a andar, me ensina a me vestir, me ensina a comer, me ensina a me comportar, me ensina o que pode e o que não pode, me ensina modos, me educa. Faz tudo de novo, Senhor. Porque eu preciso de uma referência bíblica na minha vida. E eu recomecei a minha história. E hoje, irmãs,
A luta tem sido me concentrar nisso aqui, porque eu convivo com outras mulheres que são como eu, aquelas que receberam semente, estão iniciando algo na sua família, na sua geração. Mas eu convivo com muitas e muitas e muitas que são mulheres dos frutos, que nasceram com cestos de frutos, cheias de referência, que não precisa se preocupar com a playlist que vai ser tocada no aniversário, porque toda família, ou a maior parte da família, pensa daquele jeito, se move daquele jeito, aquilo é tão natural. Mas não foi a minha realidade. Não foi a minha realidade até aqui. Hoje o meu desafio, como essa mulher das sementes e não do fruto, é celebrar as minhas amigas, as vitórias, os progressos, o quanto eu já vejo elas voando. Pensa nesse conflito. Quando você é da geração que desbrava, eu estou cortando ainda lenha, eu estou cortando árvore, eu estou abrindo trilha, mas eu tenho amigas e irmãs que são os aviões, elas pousam nas pistas que os avós, que os pais já construíram para elas. Pensa o conflito, enquanto você está cortando, né, as suas árvores, a sua amiga está vindo aquele barulhão de avião, pá, aquele barulho na pista, né, quando o avião pousa, aquele choque que dá no chão, e você olhar e dizer, glória a Deus, eu não sou avião. Eu, Ana Paula, não vou pousar na pista, porque eu recebi semente. Eu estou desbravando um terreno que os meus netos um dia vão estar lá. Então, quando eu olho para elas, no avião, o desafio é celebrar a conquista delas e profetizar. No futuro, os meus netos vão estar nesse lugar. Irmã, eu sei que todo mundo quer nascer com cesto. Todo mundo quer carregar fruto. Mas há muitas pessoas que receberam de Deus sementes. E elas serão pioneiras na sua família, pioneiras na sua casa, pioneiras entre o seu sobrenome. A minha prima Luana, né, Lu, você tá aí? Você tá aí? Dá um oi. Coloca oi aí, eu vi que minha prima entrou. Minha prima Luana, ela tá entendendo bem o que eu tô falando, né? Porque ela vem da mesma raiz que eu. Como eu, também recebeu sementes. Estamos iniciando algo aí, né? A gente olha lá para trás. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, por que o Senhor me alcançou? Por quê? Por quê? Eu não tive uma formação assim. Eu não fui ensinada assim. Por que o Espírito Santo me alcançou? Quando a gente olha lá para trás. Lá para trás. Na nossa trisavó. Uma semente foi plantada. Houve uma geração que não quis podar a árvore, não quis cuidar dela. Ela ressecou, ficou como que morta. Há esperança para essa árvore, há esperança para essa família. A semente foi plantada, cresceu, mas ninguém cuidou dessa árvore. Houve uma geração que não quis podar, que não quis regar, que não quis nutrir. Mas, diz Jó, até mesmo para uma árvore cortada, se ela foi plantada junto às águas, ao cheiro das águas brotará. Brotará. Quem diria que a árvore que a minha trisavó plantou, que a geração da minha bisavó, da minha avó, dos meus tios,
não regou, não podou, que eu ia sentir o cheiro das águas. Quem diria que eu, uma menina de 16 anos, ia sentir o cheiro das águas? Ia dizer: eu vou regar essa árvore e ela vai voltar a crescer. Mas Deus sabia que a missão era muito grande e que eu sozinha não poderia fazer isso. Chamou a minha irmã, minha mãe, meu tio Toninho. Chamou meu primo Douglas, minha tia Ana Lúcia, minha prima Luana. Ele foi levantando, ele foi chamando. Sabe por quê, irmãs? Eu quero encerrar com essa palavra aqui para você. Pode ser que você plante e a geração dos seus filhos não queira podar, não queira regar, não queira cuidar. Por isso, plante junto às águas. Plante na intimidade, plante na fé, plante com Deus. Grude a sua vida com Deus. Finca as suas raízes junto às águas. Porque ainda que a geração que vier permita que o inimigo corte essa árvore, a raiz é preservada. A raiz está lá. E com certeza, em alguma geração, ao cheiro das águas, ela brotará. A minha trisavó não viveu para ver que a Ana Paula, que o meu tio Toninho, né, minha mãe, foram os primeiros ali a se converter. Minha mãe se converteu 2 anos antes de eu me converter. Não deu tempo de construir uma referência para mim. Que nós nos levantaríamos nesse tempo e regaríamos aquela planta e ela voltaria a crescer. Voltaria a crescer. Você, mulher do fruto, não desperdice a semente que foi plantada. Não desperdice os calos nas mãos dos seus pais, nas mãos dos seus avós, dos seus bisavós. Não desperdice cada marca de arranhão, de lanhada que eles tomaram das árvores, que eles cortaram para abrir uma trilha. Você que é da geração dos frutos, não desperdice o que foi plantado. Permaneça plantando, permaneça regando, permaneça cuidando. Você que é da geração das sementes como eu, não desanime, não esmoreça, não queira colher tudo você. Você não foi chamada para muitas colheitas, você foi chamada para semeadura. É duro, né? Mas você foi chamada para semeadura. Você foi chamada para semear, para que outra geração colha. Continue semeando, mas semeie junto às águas. Semeie juntinho na intimidade com o Espírito Santo. Cola com ele e não solta dele de jeito nenhum. Porque se alguma geração permitir que essa árvore seja cortada, se ela estiver plantada junto às águas, ao cheiro das águas, brotará. Ao cheiro. Irmãs, foi como mesmo, sabe aqueles desenhos de criança? Foi como aquele cheiro, sabe quando tinha aquela fumacinha e a pessoa ia seguindo? Foi assim comigo. Ninguém me disse, vá para a igreja, frequente um culto. Eu senti um cheiro e segui. Foi assim. Foi assim. Um cheiro surgiu na minha narina e eu fui seguindo. E depois eu fui entender
que aquele cheiro surgiu para resgatar a árvore que foi cortada. E ela precisava reacender, reviver. Amém? Eu quero deixar essa palavra aqui para você essa manhã. Viva a sua estação, a sua missão. Que Deus vai cuidar de você. Amém? Quero orar por você nessa hora. Jesus, eu oro para que as minhas irmãs dos frutos, essas que vieram ao mundo com cestos, que foram recebidas na maternidade com cestos, que desde pequenininhas eram chamadas, vem cá filha, vem colher o fruto. E elas iam para aquelas árvores, Senhor, cheias de fruto, e enchiam as suas cestas de fruto. Que elas não desperdicem essa semente. Que elas não desvalorizem o trabalho daqueles que vieram antes. Que elas sejam mesmo aquelas que vão perpetuar, dar continuidade àquilo que foi oferecido gratuitamente a elas, mas que custou muito para alguém. Ah, Jesus, eu oro para que aquelas que são como eu, geração das sementes, não desanimem, não se comparem, não queiram viver o que é destinado para uma outra geração. Que elas compreendam que elas são o semeador que saiu a semear. E não importa se a terra é dura, se tem espinho, se tem pedra, se o solo é bom. Ela foi chamada para semear, semeie, semeie. Porque aquele que semeia com lágrimas voltará com seus feixes nas suas mãos. Deus, ajuda-nos a suportar o sol quente. Ajuda-nos, Senhor, a suportar as lanhadas, os arranhões das árvores. Ajuda-nos, Senhor, a não nos mover sem facão, a andar com facão, porque qualquer hora é hora de desbravar, qualquer hora é hora de derrubar, qualquer hora é hora de abrir um novo caminho, uma trilha mais extensa. Ajuda-nos, cada uma de nós, Senhor, a viver o nosso tempo, a nossa estação, o nosso momento, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém? Meninas, eu fiz nesse novo horário, né, no horário das 10, queria perguntar para você que está aqui, o que vocês acharam? Vocês preferem o quê? 9 ou 10? Escrevam aí para mim. Porque em termos de participação de mulheres, não senti muita diferença. Das mulheres que estão às 9 e as mulheres que estão às 10 é praticamente o mesmo número. O que vocês acharam? Para a realidade de vocês, é melhor às 9 ou às 10? 10, a Márcia disse. Fale aí, privilégio quem está aqui ao vivo. Os dois horários são bons. Ótimo. 10. 10. Vamos seguir, né, Lu? Minha prima amada. Preferida. A minha prima. Vamos seguir com as sementes, né, Lu? Vamos seguir semeando a semente. Ó, Alessandra, a maioria que tá falando das 10, Alessandra. Então não tem jeito não. Vamos ficar nas 10, então. Vamos seguir semeando. Minhas queridas, eu quero trazer aqui uma fala para vocês, né? Bem bacana. Nós vamos abrir inscrição para a Escola da Mãe Satisfeita no começo de junho. Mas antes a gente começa sempre com um período de jejum e oração. E dessa vez vai ser em favor das mães. Serão 7 dias de clamor, de jejum e oração em favor das mães. E eu preparei um e-book e também preparei um livro, né? Um livreto encadernado para você ter em mãos, tá? Então hoje à tarde já vou fazer o lançamento aqui no nosso perfil. Se você quiser adquirir o seu e-book ou se você quiser adquirir o livro, né, impresso, o livreto impresso, para você poder acompanhar na sua casa, ter também o seu material, você vai ter essa oportunidade, tá, gente? De adquirir esse material, que é o nosso livreto 7 dias de jejum e oração pelas famílias.
Também nós vamos ter agenda em junho, a semana a partir do dia 24 de junho até o dia 27. Nós vamos ter, né, na segunda-feira, dia 24, na Mesa com a Ana, em Vila Velha, Espírito Santo. Então vai ser ali na praia da... Não vou falar porque eu vou errar. Esqueci. Mas é bem ali na orla mesmo. Não sei se a Netia tá aí para me ajudar, tá? Então, vai ser lá em Vila Velha, dia 24, Café com a Ana. Dia 25, terça-feira, vai ser em Volta Redonda, no bairro Retiro, na Casa de Oração. A gente vai fazer o Café com a Ana lá também. Quarta-feira, dia 26, vai ser na casa da minha amiga Osileia, Café com a Ana, tá, gente? Quinta-feira, dia 27. Não, é quinta-feira, não é, Osileia? Quarta e quinta é em Pati. Então, um dia vai ser o Ateliê da Satisfação 2, o Diário da Peça Pronta com as Irmãs da Assembleia de Deus, lá em Pati do Alferes. E no outro, Café com a Ana, quarta e quinta, tá? E sexta-feira a gente vai ter o Ateliê 1, o Ateliê da Satisfação 1. Se você nunca participou, gente, uma palestra maravilhosa, muito criativa, que a gente usa os elementos da costura para falar sobre propósito, chamado, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. A gente vai ter em Nilópolis, no Rio de Janeiro, tá? E no sábado e domingo, você que é da Casa de Oração, eu vou estar no retiro do Departamento Social Feminino da Almeias, lá no Lar Evangélico de Queimados, um local muito conhecido, né, dos irmãos que são oriundos da Casa de Oração, especialmente no Rio de Janeiro. Eu vou estar ministrando no Retiro de Mulheres, né? O tema muito interessante, gente, no Campo de Boaz, que é lá o marido de Ruth, foi onde Ruth conheceu seu marido e toda a vida dela de Noemi mudou. O que pode acontecer nos Campos de Boaz, hein? Eu vou estar ministrando sobre isso, muita coisa bacana para você. E no domingo, dia 29, eu vou estar à noite na Casa de Oração da Barreira do Vasco, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, ministrando no culto. E depois eu venho embora para minha casa, tá bom? Então temos essa agenda aí de junho, já vai ser divulgada, você vai poder se inscrever e participar, certo? Quinta-feira, nossa live de oração, Mães que Oram com a querida Neide Cassiano. Deus abençoe sua vida. Um beijo carinhoso. A gente se encontra terça-feira que vem para mais uma live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia, agora às 10 da manhã. A live da Neide permanece às 9, tá bom? Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Fiquem na paz.